A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Escatologia é uma disciplina teológica que estuda vários eventos. E é importante sabermos, irmãos, que existem eventos que dizem respeito exclusivamente à igreja e eventos que dizem respeito exclusivamente ao povo de Israel. E nessa aula eu gostaria de falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma doutrina que diz respeito exclusivamente à igreja do Senhor Jesus. Alguns pontos precisam ser ditos. Por exemplo, nós não encontramos a palavra arrebatamento na Bíblia, mas encontramos a doutrina, o ensino do arrebatamento. Outro ponto importante é que não encontramos essa doutrina nos 4 evangelhos. Você não vê a explicação do arrebatamento nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Até porque esses 4 evangelhos não estão tratando sobre a igreja. Os 4 evangelhos tratam sobre o reino de Deus. E ali nós vemos um contexto judaico. Nós vemos os 4 evangelhos tratando especificamente com os súditos do reino de Deus dentro de um contexto de uma cultura judaica, ou seja, tratando principalmente com Israel. A igreja, ela inicia suas atividades em Atos dos Apóstolos, a partir do dia de Pentecostes. E nós vamos ver nas cartas de Paulo a explicação da doutrina do arrebatamento. Especificamente 2 cartas do apóstolo Paulo. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E nessa aula eu gostaria de falar alguns detalhes do que a Bíblia nos revela que vão acontecer no arrebatamento da igreja. Leia comigo, abra sua Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim um texto sagrado. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Perceba que o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse problema com esta igreja que estava em Tessalônica. Eu preciso lembrar você que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele entrou na Europa, a primeira cidade que ele evangelizou foi Filipos e a segunda cidade foi Tessalônica. Paulo, com uma visão missionária extraordinária, ele foi para os grandes centros urbanos e ali implantou o Evangelho de Cristo. Só que em Tessalônica, Paulo não passou muito tempo. Paulo passou cerca de um mês e pouco. Por quê? Houve ali um grande tumulto de judeus pela presença do apóstolo Paulo naquela cidade. Você pode ver isso em Atos capítulo 17. Paulo teve que sair daquela cidade. Porém, ele deixou ali uma igreja. Ele deixou ali frutos, sementes do seu trabalho missionário. Ali surgiu uma igreja. E Paulo, preocupado com esse rebanho, ele sai de Tessalônica, vai para Atenas e envia Timóteo até Tessalônica para saber o estado desta igreja que ficou ali. Uma igreja nascente, uma igreja que estava ainda nos seus primeiros passos. E Timóteo, ele vai observar, ele vai visitar esta igreja e depois, ao encontrar-se com o apóstolo Paulo, ele vai dizer ao apóstolo Paulo algumas percepções que ele teve sobre esta igreja. E possivelmente surgiram dúvidas de muitos irmãos aqui nesta igreja de Tessalônica. Até porque o apóstolo Paulo não teve tempo para elucidar todas as dúvidas e ensinar tudo o que era necessário àqueles irmãos. Então, ele envia esta carta a esta igreja e possivelmente esta é uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo, dessas 13 cartas que estão no Novo Testamento. E nesta carta ele vai resolver um problema, ele vai elucidar uma dúvida. Por exemplo, alguns irmãos da igreja de Tessalônica possivelmente estavam preocupados com seus entes queridos que já partiram. Aí Paulo diz a si mesmo aqui no versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito
aos que dormem. Essa expressão, aos que dormem, é uma figura de linguagem, é um eufemismo, ou seja, o apóstolo Paulo ele está substituindo aqui a expressão morte por dormir. Isso é um eufemismo, quando nós substituímos uma palavra grave, uma palavra mais dura, uma palavra mais forte, por uma palavra mais amena, mais branda. Então, quando Paulo fala sobre os irmãos aqui de Tessalônica, ele diz assim: não quero que sejais ignorantes, certo? Com respeito aos que dormem. Paulo está se referindo aqui às pessoas que já morreram, às pessoas que já faleceram. E ele diz mais: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Perceba que aquele que não serve a Cristo, aquele que não serve ao Senhor Jesus, ele não tem esperança e não há esperança para esta pessoa. Mas para aqueles que já dormiram no Senhor, aqueles que já morreram em Cristo, tem esperança. Há esperança. Um dos grandes pregadores do século XX, Martin Lloyd-Jones, disse o seguinte: tem duas formas de morrer. A pessoa pode morrer no Senhor ou pode morrer no pecado. Só existem duas formas de morrer. Ou morre no Senhor ou morre no pecado. E Paulo está falando aqui sobre essa morte dos salvos, a morte dos servos de Cristo. E curiosamente aqui, irmãos, dormir não é a alma que dorme. O que dorme aqui é o corpo. Essa expressão dormir, se referindo à morte, não era uma coisa nova na antiguidade. Até o Senhor Jesus utilizou esta expressão quando se referiu à morte de Lázaro. Lá em João capítulo 11, versículo 11, o Senhor Jesus diz assim mesmo: vamos despertar o nosso amigo Lázaro, porque dorme. E o contexto ali é que Lázaro estava morto. E o Senhor Jesus usa esse eufemismo. Nós podemos encontrar, por exemplo, também em obras gregas, como de Homero, de Sófocles, essa expressão dormir como um eufemismo, ou seja, uma palavra que se refere à morte. Paulo está deixando bem claro aqui, irmãos, que aqueles que dormem no Senhor, eles têm esperança. E ele continua dizendo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, os crentes salvos, os salvos vivos, não vão preceder, não vão vir antes daqueles que já morreram, daqueles que já dormiram. Agora olha o detalhe do arrebatamento do versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceba que haverá uma ressurreição. Essa é uma das maiores esperanças da igreja do Senhor Jesus, a ressurreição. E detalhe, Jesus deu uma promessa à sua igreja, a promessa da ressurreição. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já expliquei numa aula anterior que inferno ali é Hades, o mundo dos mortos. Inferno ali, Hades, é um sinônimo de morte. Jesus estava prometendo à sua igreja que a morte não iria segurá-la. Jesus estava prometendo a ressurreição. E Paulo trata desse ponto bem aqui. Ele diz assim mesmo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. É interessante que não vai ter a ideia de uns vão entrar primeiros, depois outros vão ficar para trás. Não vai ter isso no arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: todos nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. É interessante, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos seremos transformados e juntamente, todos juntos,
Não vai ter o primeiro, não vai ter o segundo. Todos juntos vão se encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Alguém pode falar a si mesmo, será que nós somos a igreja do arrebatamento? Nós, os crentes do século 21, será que nós somos a igreja do arrebatamento? E qual é a igreja do arrebatamento, irmãos? A igreja do arrebatamento são todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. A igreja do Senhor Jesus, eu já comentei numa aula anterior também, a igreja do Senhor está em dois lugares. Ela está na terra e no céu. Os nossos irmãos que já morreram em Cristo estão no céu, aguardando o soar da trombeta, com voz de arcanjo, a ordem do Senhor. E Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Eis que vos digo um mistério. Perceba que a doutrina do arrebatamento era um mistério. Os discípulos do Senhor Jesus, por exemplo, não tinham noção dessa doutrina. Eles esperavam apenas uma única vinda do Senhor Jesus. Mas nós temos a Bíblia completa e sabemos que são duas vindas. E Paulo vai dizer aqui no versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha, ele usando a palavra dormir aqui novamente, que é um eufemismo. Ele está dizendo, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No céu não vai ter narigudo, cabeçudo, orelhudo. No céu não vai ser esse corpo corruptível, limitado, frágil. Mas no céu estaremos transformados. É o que Paulo está dizendo aqui. Todos seremos transformados. E ele diz mais, no momento. A palavra no momento aqui em grego é átomo, ou seja, no momento indivisível, que não dá para calcular. Vai ser muito rápido esse processo. No momento. Aí ele usa aqui um exemplo. No abrir e fechar de olhos, ou seja, mais rápido que um piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a nossa maior esperança, irmãos. A esperança de um dia ouvirmos o soar da última trombeta. E somente os salvos vão ouvir. Aí, o que vai acontecer na hora do arrebatamento? Além desses detalhes que nós já falamos aqui. Paulo diz no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Na hora do arrebatamento, Jesus vai arrancar da sua igreja, ele vai arrancar as duas maiores perturbações do ser humano. Quais são as duas maiores perturbações do ser humano? Pecado e morte. Pecado e morte. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Aí Paulo ainda anuncia aqui, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia ansiar pelo arrebatamento da igreja e estarmos preparados para ele. Um abraço, até a próxima aula.